Gente. Oi, gente. Tudo bem? Esperando aí um pouquinho para começar para chamar o Marcelo para nossa live. Esperar mais só um minutinho. Sejam bem-vindos, gente. Tudo bem? Bom, eu vou introduzindo um pouquinho aqui, enquanto as pessoas estão entrando, estão chegando. Bom, essa é a nossa primeira live do Sextas Integrativas, que é um projeto que eu estou montando para o mês de maio, para chamar convidados de diferentes áreas para falar um pouquinho sobre o trabalho dele, sobre alguma ferramenta, sobre alguma técnica, para agregar aí no autoconhecimento, no autocuidado, para a gente conhecer mais mundos, mais visões. E o primeiro convidado de hoje é o Marcelo. Eu vou chamar ele para participar aqui com a gente, tá? E ele vai falar da busca do tarô e de si mesmo, tá? Ou melhor, o tarô e a busca de si mesmo. Eu vou chamar ele aqui para começar já. Já tem gente entrando. Chegamos. Oi, Marcelo, tudo Tudo bem? bem? Tudo ótimo, como é que você tá? Tranquilo, quarentenado, como todo mundo, mas Todos sobrevivendo. nós. Tempo que eu não te vejo, assim, Pois é. só assim, conversando, né, mesmo. Seja bem-vindo, obrigado aí Obrigado. por aceitar o convite de vir participar aqui dessa proposta. Adoro sua visão do tarô, você foi meu professor, super respeito. Melhor visão não tem e melhor pessoa para falar de tarô, não tem nem como pensar em outro convidado. Então, seja bem-vindo. Tenho certeza que você vai agregar muito aqui. Eu vou ficar mais de ouvinte também e eu vou dar uma administrada aí nas perguntas, tá? Quem quiser perguntar alguma coisa, para você poder ficar mais livre e seguir aí teu fluxo de raciocínio. E aí, qualquer coisa, eu vou te interrompendo aí para falar algumas coisas, perguntar, ajudar, tá bom? Beleza, pergunta mesmo para a gente poder trazer o que as pessoas estão procurando, ou mesmo aqui para você sentir como é que está o clima dessa conversa. Beleza. Eu estudo tarô há 30 anos, trabalho com os éfiros nos últimos 12. Então, quando eu comecei a jogar tarô, foi porque eu fiz uma consulta de tarô e achei tão incrível aquilo que a mulher estava falando para mim naquela hora, que eu resolvi assim, como é que eu faço para aprender isso aí? E foi assim que eu ingressei no tarô, fui professor, fui aluno primeiro do Henrique, e o tarô, de fato, ele serviu para mim como uma porta de entrada para outras artes, outros conhecimentos. Foi através do tarô que eu fui me enveredar mais pelo budismo, pelo hinduísmo, por causa de várias referências cabalísticas. Eu comecei a estudar cabalá primeiro num caminho hermético, aí eu achei que nada daquilo ali fazia muito sentido para mim. Eu fui parar num grupo de cabalá judaica, e aí sim eu fui estudar Torá, fui ver como é que eram as coisas, fui seguir preceitos, para entender como é que essa sabedoria trazia alguma coisa para a minha vida e para a vida das outras pessoas, né? Então, eu sou um cara meio cabeção, né? Então, eu preciso ter justificativas, coisas que façam sentido e que conversem com outras, né? Então, foi muito esse lugar de abrir a minha cabeça para várias coisas. Naquela época, né? Não exatamente naquela época, né? Mas bem depois, os primórdios da internet, né? Quando tudo era mato, né? Então estava eu lá quando tudo era mato, né? Conexão de escada, aquelas coisas todas. E aí surgiu o primeiro grupo ainda no Yahoo, que era um grupo só de troca de mensagem, que era o Yahoo Groups, e tinha lá a Solstice, que aí a Solstice foi primeiro era Equinox, aí por causa dos selemitas, então teve que mudar o nome para Solstice. E era um lugar, um espaço maravilhoso, onde vários pensadores de astrologia, tarô, cabalá, sei lá, tinha de tudo ali, conversavam. Naquela época, eu entrava assinando como Uther Pendragon, o grande dragão vermelho, porque tinha uma vida, já começando uma vida profissional, e para mim era só uma distração, né? Então,
O The Pendragon foi nessa história toda, acabou criando uma certa notoriedade que migrou para o Orkut, né, quando o Orkut surgiu. E aí, 12 anos atrás, eu tomei um puta puxão de orelha. Então, minha vida estava meio de cabeça para baixo. E aí, quando eu fui me consultar com uma pessoa, ela mal sentei para poder, vamos conversar, né? Conversa agora, né? Não, valendo. Não. Antes mesmo desse valendo, ela olhou para minha cara e falou assim, pois é, né? Você acha que todas essas coisas que surgiram para você era só para o teu entretenimento, para o seu prazer, é um hobby? Não, não é. Então, trate de começar a falar disso com as outras pessoas de verdade, né? Porque não existe uma gangorra de vida material e vida espiritual. A vida espiritual vai junto com a vida material. Então, essas coisas estão entrelaçadas e você precisa trabalhar com isso. E aí eu criei os Zéfiros, né? Antes do Zéfiro eu tive vários outros blogs que ficavam lá 3, 4 meses, depois eu apagava, criava outro, enfim. E aí eu criei os Zéfiros e a proposta era do tipo, ok, vou anunciar cursos e consultas, se não aparecer ninguém, eu fiz a minha parte, tipo, isentão, né? Tipo, tá aí, se colar, colou, né? E estou há 12 anos fazendo isso, né? Então, sempre tem gente querendo me ouvir, tanto como professor quanto como profissional de tirar cartas. A minha maneira de ver o tarô passa muito por todos esses conhecimentos que eu absorvi ao longo do tempo. E é curioso porque, desde o primeiro momento, 2 anos atrás, eu fui jogar com a Vera Martins, que foi minha professora de coração, né? Durante a formação. Fiz uma formação completa com o Henrique, depois a formação completa com a Vera Martins. E conversando com a Vera só jogando com arcanos maiores e ainda assim, tipo, me virando do avesso, porque é esse tipo de pessoa. E ainda assim tem um aspecto muito da previsão, né? O que está para acontecer na sua vida, prepare-se para tal coisa, que é um lugar do oráculo que é muito tradicional, né? Então, as pessoas às vezes te procuram para saber, estou com medo de perder o emprego, ou meu relacionamento está ruim e eu não sei se é da minha cabeça, ou se de fato tem um problema, ou se essa pessoa gosta de mim ou não, se está me usando, ou já acabou, mas está ali me enrolando, ou por que eu não consigo alguém na minha vida. E, de modo geral, quando as pessoas tiram cartas, as pessoas vão dizer, vai aparecer alguém, ou não vai aparecer alguém. De fato, você vai ter uma promoção no trabalho, ou se prepare, porque esse trabalho tem tempo contado. E eu nunca fui essa pessoa. Mais do que o que vai acontecer, para mim tem muita importância do que o que está acontecendo. E a gente não sabe o que está acontecendo. A gente acha que sabe. E, de modo geral, está meio perdido, porque estou dentro da minha cabeça, estou dentro dos meus próprios interesses, estou sendo guinchado, né, pelos meus desejos, os meus medos, as minhas expectativas. E, às vezes, a gente não tem clareza do que de fato está acontecendo. E eu me encontrei muito nesse lugar de conversar com as pessoas. Então, para mim, uma consulta é sempre um grande bate-papo e é uma história que se conta. Então, eu falo muito isso com os alunos, por exemplo, né? Não fique de maneira pontual fazendo previsões. Olha a sequência de cartas, assim, que história você contaria para essa pessoa? Quando a pessoa embarca na sua história e percebe que é a história dela, a vida também se transforma, né? Então, eu gosto muito desse efeito que as pessoas saem, às vezes, meio embriagada de uma consulta. Puta, foi incrível. Às vezes a pessoa nem acha tão incrível naquele primeiro momento, mas depois entra, cara, as fichas estão caindo. E, caramba, né? E é essa coisa de como eu estava errada naquele lugar, ou que bom que você me estimulou a seguir aquele outro caminho. E é um pouco isso, né? Eu falo que somos todos pessoas quebradas, não tem como ser diferente. Estamos todos aqui meio perdidos nesse samsara. E principalmente quando a gente fala sobre se relacionar com outras pessoas. Ontem eu cheguei a gravar um vídeo com a Ana Tomazelli. Sou eu quebrado me relacionando com você que é quebrada. Então, como é que os nossos quebrados se entendem? Porque eu estou quebrado, eu quero que você seja perfeita para poder satisfazer, inclusive, essas minhas partes que estão meio capengas. Só que a outra pessoa também está esperando algumas coisas. A outra pessoa também teve uma história meio esquisita. Então, é isso no relacionamento afetivo, é isso no ambiente de trabalho, onde você tem um chefe, você tem um funcionário, cada um com as suas questões. Tem as transformações que precisam ser feitas na sua vida, né? Então, se você não tem prosperidade, se você não tem o amor, se você não tem saúde, o que dentro de você está provocando essa situação? Porque o fora reflete o dentro. Então,
vez de a gente ficar amaldiçoando, né? Ah, porque o meu chefe é um idiota, ou porque minha esposa não me entende, ou porque que o cachorro não para de latir, o que que em mim faz com que essas coisas estejam... o que que a vida está querendo dizer nessas experiências todas, do que precisa ser mudado dentro de mim? Porque se eu começo a entrar nesse lugar de entendimento, de reflexão, de... sei lá, né? Porque assim, tem coisas que eu... né? Hoje eu estou com 50 anos, e aí você pensa tudo que eu já vivi, e assim, às vezes eu não tenho consciência do que eu posso ter vivido com os 5, com os 10, com os 15, que fazem ser a pessoa que eu sou hoje. E a gente, às vezes, quando olha, tem que vir para trás. Por que que você traz um lugar de baixa estima? Por que você tem uma mania de que você tem medo de se expor? Por que que as pessoas às vezes não se tocam, ou até se toca, e diz, ah, isso eu sei tudo. Tá, mas você sabe por que que não desceu da cabeça para o seu corpo? Que, eu digo que desceu o elevador, né? A gente já deve ter pensado nisso algumas vezes, né? Quando você não desce o elevador, isso não se converte numa atitude, vira só um suco de cérebro. Então, eu tenho 1000 fórmulas na minha cabeça, mas eu não trago para o corpo, como eu não trago para o corpo, eu não aplico na vida. E a gente precisa entender assim, por que então você sabe tanto e ainda assim você corre da raia. Hoje à tarde eu atendi uma pessoa, né? E essa pessoa está passando por um problema, um período meio complicado. Uma das últimas vezes que a gente conversou, ela, por minha causa, ela começou a fazer terapia. E aí hoje a gente conversando, eu falei assim, e a terapia, como é que tá? Ah, eu larguei. Mas largou por quê? Ah, porque isolamento, né? A gente está fazendo online. Eu falei assim, tá, mas eu estou fazendo online. A psicóloga dela propôs fazer online, né? Ela disse, ah, online, né? Eu falei assim, cara, a gente está aqui jogando online. O meu terapeuta, eu faço consulta com ele online. Então, assim, é até melhor, né? Porque, assim, se eu estivesse começando com uma pessoa pela primeira vez, talvez tivesse um delay aqui, mas já tem uma transferência, já tem algo estabelecido ali. Então, é mais fácil. Então, assim, a conversa que a gente tem frente a frente no consultório dele é a experiência que a gente tem hoje frente a frente diante de um monitor. E agrega outras coisas, né? Então, eu fazendo aqui na minha sala, em algum momento eu mostrei um porta-retrato ali com pai e mãe. Isso foi um assunto da história, né? Então, assim, coisas que não aconteceriam no consultório estão acontecendo agora porque puta, tem um monte de livro e tem referências de coisas espirituais, de coisas nerds. Isso, né? Eu estou abrindo um pouco de mim. Eu mostro a minha casa, por exemplo. E ela falou assim, eu falei assim, cara, você percebe que você está fugindo? Você está fugindo porque você sabe que agora está na hora de descobrir um monte de coisa e você meio que arranjou um bom argumento. Ela, puta, é verdade, né? Então, vou ligar para ela, né? Vamos resgatar isso. Porque a gente precisa fazer esse trabalho, né? Então, quando eu falo da busca de si mesmo como pauta aqui, é porque antes de trabalhar o tarô para fazer previsões que satisfazem o meu ego, a minha vontade, o meu desejo de controlar as coisas, né? Então, eu quero saber se a menina gosta de mim, porque se ela não gostar, eu já dou um pé na bunda dela. Cara, sabe, conversa, dialoga, né? Às vezes essa coisa assim, fulana está afim de mim, vai lá e chega, pergunta, entre em contato com você mesmo, entre em contato com essa outra pessoa e percebe o que está acontecendo. Eu quero jogar carta porque eu não quero levar um topo, né? Então, a vida é bem isso, né? Eu atendi uma vez, eu gosto de repetir essa história, eu atendi uma menina uma vez, homoafetiva, né? Então, ela me contou a história dela, que ela tinha, em um dos relacionamentos dela, era uma menina bem mais nova, e ela pagou os estudos. Numa outra, um relacionamento, ela também tinha uma coisa assim que ela meio que bancava, fazia, era uma coisa bem um homem da casa, né? E aí ela Uhum. estava apaixonada por uma menina do trabalho. Ela não sabia nem muito bem se essa menina também tinha meninas ou não. E ela falou assim, não, porque a gente sai, eu abro a porta para ela, eu abro a porta do carro, né? E carrego a bolsa. E ela fez questão de pontuar essas coisas. Eu falei, tá, por que você não chegou nela ainda? Ela assim, porque sei, né? Eu falei assim, cara, olha só, não, em momento algum considere o que eu estou falando de uma maneira pejorativa, uma ofensa, não sei o quê, mas quando você descreve a sua relação com essas mulheres, você sempre ocupa uma posição de homem, né? Eu pago, eu abro a porta, eu seguro a bolsa, sempre tem uma coisa muito né? Dentro de uma padronização, o papel que o homem desempenha na vida da mulher.
Só que assim, se é para fazer isso, faça o serviço completo, porque ser homem é também levar toco. É você chegar em alguém e essa pessoa diz assim, ah, não, Rodrigo, hoje não. E ok, e a gente aprende a levar toco, a gente aprende a... e faz parte de um processo, né? Então, são essas conversas, são essas fichas que caem, que de repente a gente precisa entender que vida é essa que a gente está levando, né? E quando eu falo dessa busca de si mesmo, é muito a busca de uma vida plena. Então, como é que eu posso alcançar o melhor da minha vida? Talvez eu não consiga alcançar o melhorzaço, né? Mas eu sair desse lugar e já, opa, já melhorou um pouquinho, já melhorou. E a gente vai nesse processo de crescimento, de evolução, de entendimento de si mesmo. Entendendo a si mesmo, a gente entende melhor o outro, né? Então, às vezes, as pessoas chegam numa determinada postura que você olha ali e você meio que já faz um filtro do que deve estar acontecendo ali. Então, em vez de você simplesmente se ofender, você assim, ok, essa pessoa também está com um problema. Então, como é que eu posso me preservar, se for o caso, ou como é que eu posso ajudar essa pessoa a passar por essa situação complicada, né? Porque, às vezes até a pessoa vai ter uma atitude agressiva comigo, mas o problema não sou eu. Então, como é que eu faço ela enxergar, de repente, aí, o que está acontecendo? Né? Ou, vamos elaborar melhor esse processo? Então, não tem como escapar dessa figura do eremita, que no tarô é exatamente essa busca da sabedoria interna, o olhar para dentro mesmo, né? Então, o homem carrega a sua lanterna, né? E a barba, é fato de apresentar alguém de idade, né? Não é que necessariamente seja alguém velho, mas é alguém maduro. Então, como as experiências da vida me ajudam a construir a pessoa que eu sou? Como que eu posso efetivamente melhorar? Tem uma frase que as pessoas às vezes falam sobre querer ser bom, né? A questão toda não é ser bom, é ser melhor a cada dia. Então, que degrau eu estou hoje? Como é que eu posso fazer para crescer mais um degrau e depois mais um degrau e mais um degrau? Se eu vou conseguir crescer um degrau em um dia, ótimo. Se eu conseguir subir esse degrau em uma semana, ok. Se eu fizer isso em um mês, ok, porque a gente tem que também respeitar o tempo de cada um, né? Então, é muito nesse processo, esse caminhar. Quando a gente olha o tarô, quando a gente ensina e quando a gente olha o tarô dentro de algumas escolas herméticas, não que o tarô tenha sido criado assim, né? Então, não parei aqui para falar a história do tarô, para de repente alguém que não conheça, né? Mas existem várias histórias dizendo que o tarô veio de Atlântida, o tarô foi Moisés que roubou umas placas de ouro da Grande Pirâmide, né? Foram os ciganos que inventaram. Não, então a gente não tem nenhuma comprovação histórica disso, e algumas são bem estúpidas para você sequer pensar nessa possibilidade. E o que a gente sabe é que o tarô ele surgiu dentro de um movimento cultural no norte da Itália, lá pelo final do século XV. Então, você já era conhecida o baralho das cartas comuns, né, das cartas de cassino, então, as paus, copas, né, a figura da corte e tudo mais. Em algum momento, alguém encomendou um trabalho de arte que envolvia essas imagens, que não eram nem exatamente essas imagens, né? Essas imagens foram as imagens que acabaram sendo meio que padronizadas depois de um tempo, mas no começo arcanos maiores já teve uma porrada de coisa, tinha ordem diferente, você não tinha a carta do diabo, você não tinha a carta da morte, morte tinha, não tinha a carta da torre, em algum momento essas cartas foram entrando, né? Então, o tarô no primeiro momento, a gente não pode dizer que alguém criou isso desde o começo pensando em ser um oráculo. Não. Ele foi durante séculos utilizado como uma ferramenta de entretenimento. Então, o tarô ocultista ele vai despontar no século XVIII. Então, assim, isso aqui surgiu no século XV, final do XV, e 2, 3 séculos depois é que alguém olhou para isso aqui e disse, puxa, isso aqui me faz parecer simbolicamente as imagens do livro de Thoth, né? Foi exatamente a referência inicial, foi exatamente essa. E a partir desse estudo, assim, puxa, será que essas cartas estão querendo me dizer alguma coisa? Será que tem uma mensagem? Né? E quando eu começo, obviamente já existia a prática oracular de outras maneiras, como é que a gente começa a construir essa história? E na construção dessa história, a gente tem um caminho que vai, esse louco, que ele faz esse trajeto do mago ao mundo, que é um processo de construção pessoal. Então, quando a gente fala sobre a jornada do louco é a nossa jornada. Quando ele entra em contato com o mago, ele aprende alguma coisa com esse mago. Quando ele entra em contato com a papisa, ele aprende alguma coisa com essa papisa. E assim ele vai nesse processo onde ele
encontra autonomia, poder e autoridade, por exemplo, na carta da força, e depois ele encontra a impotência do pendurado. Então, puta, eu não tenho que fazer, eu tento, mas eu não consigo realizar, ou eu me sinto efetivamente impotente diante dessa situação. Então, é nesses lugares onde eu experimento coisas diferentes, eu vou juntando essas peças até alcançar o mundo, que é uma situação de plenitude, de realização, de integração, dentro do que a vida me permitiu naquele momento. E depois do mundo eu volto de novo, numa posição de louco, para encontrar uma outra jornada, numa outra dimensão, né? Um outro nível da minha espiral. E assim eu vou, enquanto a vida me permitir, né? Em algum momento avanço, em algum momento eu tropeço e recuo, né? Eu me sinto lá o super Buda iluminado, e aí eu perco o amor da minha vida, eu quero matar todo mundo, né? E é isso, né? Você está super bem, aí perde o emprego, você fica pensando assim, nossa, mas o que eu fiz de errado? Pô, o universo queria me castigar, aí você fica meio na descrença das coisas, pô. Mas é isso, né? A gente acha que a vida é só sucesso, ou a gente sempre está querendo esse lugar que só me traga felicidade, e às vezes não entende que a contração é tão necessária quanto a expansão, porque na contração, é no tombo, é no erro, que às vezes você desenvolve muito mais habilidades do que quando está tudo certo, né? Então, o meu exemplo clássico é academia, né? Então, o peso que ir para o chão, você está levantando para cima. Ele quer ir para o chão, você está querendo para cima. E é esse movimento de resistência do peso que faz com que eu ganhe alguma massa muscular. E quando está fácil demais, o que o cara vai fazer assim? Cara, aumenta o peso lá. Mas, puta, agora que estava fácil, né? Agora que está fácil, e volta a ficar difícil. Para você continuar no seu processo de desenvolvimento. Então, é assim na academia, é assim na vida. Então, a gente precisa entender esse fluxo, né? Entender como é que eu começo, como é que eu consigo navegar nesse lugar. Ultimamente eu gosto muito de usar como referência a dança, né? Então, assim, que ritmo é esse que está tocando e como é que eu posso dançar isso, né? Às vezes eu danço sozinho, às vezes eu estou dançando com alguém. E como é que é essa experiência da dança? Essa experiência da dança está sendo prazerosa, está esquisita, eu estou no compasso dessa música, eu estou pisando no pé da outra pessoa está pisando no meu pé, né? Ou às vezes eu estou me sentindo o pé de valsa, a outra pessoa está dura. Como é que é isso? E a partir do momento que a gente reconhece é isso que está acontecendo, como é que a gente muda, né? O que a gente pode fazer de diferente para, de repente, mudar a qualidade mesmo da vida que a gente está levando, né? Então, é bem por aí. Eu acho que essa sua visão do oráculo, né, que é uma visão que eu compartilho muito, que é de sair desse lugar, dessa resposta sim ou não, né, da vida. Sim. Desse lugar objetivo, como se tudo fosse cravado, determinado de uma maneira muito... onde você não tivesse aprendizado com aquilo ou não tivesse desenvolvimento em relação àquele toco que você tomou, né, ou aquele emprego que você perdeu. Sim. Às vezes é igual você falou, né, você tomou um tapa na cara quando falou, você aprendeu isso tudo para quê? Para ficar guardado na gaveta, né? E aí você poderia encarar aquilo como uma ofensa, né, um lugar ruim, e na verdade você encarou tipo, é verdade, eu tenho que botar para frente. E você fez várias tentativas, né? E aí tomou na cara com certeza, tomou na cabeça, teve sims e nãos, mas faz parte de um processo. E quando a gente às vezes quer só um resultado positivo, você falou do relacionamento, né? Eu sou quebrado e quero encontrar uma pessoa quebrada e que me complete. E isso em tudo. A gente fica querendo achar no externo a completude que na verdade está dentro e que na verdade nunca ela é finita, né? Esse mundo sempre volta pro louco, sempre volta para um lugar de novas descobertas, né? Eu falo que o Fábio Júnior criou um grande desserviço para a humanidade quando as pessoas ficam procurando a outra metade da laranja. Não tem outra metade da laranja, né? Você pode fazer um bom suco com um kiwi, com uma manga, com um mamão. E ótimo, né? Eu preciso fazer uma laranja com outra laranja. Então, por que não experimentar algo novo, né? Na época profissional, né, de empresa, né? Eu tinha uma chefe que falava, né? Assim, quando dois são iguais, um está sobrando. Então é legal ter alguém que seja diferente, alguém que você tenha... Eu aprendo com essa pessoa, seja porque ela tem lá os seus pontos de dificuldade, ou seja... Porque básico de tudo, né? Porque é uma outra cabeça. É alguém que olha o mundo de uma outra maneira. Então, quando eu procuro alguém que reproduz os meus padrões mentais, eu estou muito equivocado. Quando eu espero que alguém atenda exatamente a minha necessidade, eu estou num equívoco enorme.
E quando a gente fala sobre essa coisa dominar um oráculo, seja um tarô, um Lenormand, um mapa astral, um trabalho que você faz com cristais, ou seja lá o que for, a gente tem que tomar sempre muito cuidado, né? Tem o Shogen Trungpa, que ele tem um livro fantástico, eu recomendo a todos, que é A Materialidade do Caminho Espiritual, acho que é isso. Ele fala que o ego é capaz de converter qualquer coisa. Então, mesmo quando você segue um caminho espiritual que teoricamente é de crescimento, evolução e desapego, o ego é capaz de pegar isso e trazer para o uso próprio, né? Então, um exemplo clássico é eu começar numa escola, eu vou num templo budista pela primeira vez e eu saio comprando tanca, estátua, japamala. Aí, em vez de eu usar o japamala no bolso, eu começo a usar o japamala no pescoço. Porque eu quero que as pessoas olhem que eu estou com japamala, então eu ponho no pulso, né? Para parecer que, nossa, que pessoa mais arro, namastê, gratiluz, né? E a pessoa está tudo estragada, às vezes, por dentro. Que é aquela realidade de Facebook, né? Onde todo mundo é feliz, todo mundo está lá com uma taça de champanhe, todo mundo está viajando para algum lugar, ou está trocando um beijo com a namorada, o marido, seja lá o que for. Mas quando vem fazer uma consulta, você descobre que aquele casamento está péssimo, que aquela viagem foi horrível, que aquela taça ali de álcool, na verdade, já faz parte do processo que eu estou entrando num vício. E aí não tem jeito, né? Então a gente só consegue evoluir no caminho se a gente está atento às coisas. Aí eu gosto muito do filme Matrix, né? O primeirão, quando o Neo está lá com o Morpheus na simulação e ele vê a mulher de vermelho, né? Diz, nossa, que gostosa é essa? Ele está acompanhando e quando ele volta, tá o Smith lá com a arma na cara dele, né? Você está ouvindo o que eu estou te dizendo ou você está distraído com a mulher de vermelho? A gente está distraído o tempo inteiro. A gente está distraído com o celular, vendo mil coisas, né? Se relacionando pelo WhatsApp, mas não tem esse contato olho a olho. As pessoas estão redescobrindo agora, por exemplo, o vídeo, porque assim, puta, não basta só ficar falando com você pelo WhatsApp, trocando mensagem, ou mesmo ouvindo a sua voz, né? Que a coisa mais idiota do mundo é você conversar com as pessoas por áudio, né? Então, tipo, câmbio, aí você fala, né? Aquela coisa que não tá encaixada, não tem uma dança ali. E as pessoas estão começando, eu mesmo, né? Algumas pessoas assim, puta, vamos falar aqui por vídeo. Porque quando você coloca, você, puta, eu tô vendo você, né? E aí você tá rindo do que eu tô falando. E você... É isso, porque você percebeu o quanto é importante você estar em contato direto com as pessoas, né? Mesmo que você não possa abraçar, não possa estar junto, não possa ter o toque. Mas, puta, tô te olhando. E a gente fica meio perdido, né? Perdido, preocupado com o trabalho, perdido, preocupado com o filho, perdido navegando sem parar pela internet. E, entre outras coisas, essa quarentena está mostrando o que é estar em casa, o que é olhar para si mesmo, que família foi essa que você construiu, ou que família é essa da qual você faz parte, né? Então, se você é um filho com seu pai e sua mãe, ou se você é um marido com a esposa e uma criança, tem um monte de gente surtando, porque, caramba, agora eu não tenho mais como me distrair. Eu não tenho como Não, com ficar certeza. horas a mais no meu trabalho, porque puta, ficar em casa tá difícil. Agora eu tô em casa, né? Então, assim, agora o que eu faço, né? Eu largo essa casa, porque de fato não tem como, ou eu tento consertar isso que não tá tão bom. Se eu tô sozinho e eu não consigo lidar com essa solidão, por que eu não consigo ficar quieto comigo mesmo? O que me atrapalha tanto tá no meu silêncio? Então, grandes transformações. Não vou dizer que grandes transformações estejam acontecendo, mas transformações precisam acontecer. Então, algumas pessoas já Com estão meio que certeza. percebendo e mudando, e outras ainda estão num lugar de resistência. Quem está na resistência vai demorar um pouco mais para descobrir, né? Ou vai sofrer muito mais, porque não tá, né? Então, quando baixa aquela coisa meio Nazaré Tedesco, né? Eu preciso sair, preciso bater perna, preciso ver gente. É um lugar do desespero que eu tenho visto isso na vida real, né? Tipo, cara, não aguento mais ficar em casa. Não, pelo menos eu vou ali na pracinha. Mas, puta, ficar dando rolê na pracinha, se você vai porque precisa no supermercado, é uma coisa. Mas só porque eu preciso ver gente, então você está se expondo a um risco desnecessário, né? E por que você está fazendo isso? Não, com certeza. Eu vou aproveitar um engate que aconteceu comigo ontem, e aí eu acho que pode caber bem aqui na pergunta, até de dúvida com as pessoas, talvez até com a ferramenta, né, com o tarô, como é que é a tua proposta de jogo.
Uma pessoa me perguntou, porque eu já joguei tarô, né? As pessoas que aqui que me acompanham sabem, eu realmente saí desse mundo oracular porque é uma questão de flow, e assim, como você, eu também gosto de expandir e de solidificar meu conhecimento. Claro. E cristal já me dá muito trabalho de estudar e de tentar entender esse mundo. E aí você começa a não ter mais muito tempo e espaço para você ser tudo. Então, acho que você começa realmente a ir canalizando, ir reduzindo, ir escolhendo um caminho, e esse caminho, de fato, me preenche mais. Mas essa pessoa veio até mim perguntando se eu jogava, fazia tempo que uma pessoa não perguntava se eu jogava. Uhum. E aí eu indiquei você, inclusive, falei, olha, não jogo, eu indico essa pessoa, e ela me fez uma pergunta, assim, por que às vezes a gente joga várias vezes um jogo e sai diferente, né? Que é uma pergunta clássica, Sim. né? Que quem às vezes aí tem o desespero do tarô, né? Que a gente começou falando disso, e aí eu acho que seria legal às vezes de falar sobre essa busca, né? Que é de alguma forma de uma resposta, e esse desespero de buscar o oráculo para responder isso e não de olhar para si. Eu acho que seria interessante você Eu acho que a falar gente um tem algumas pouquinho. coisas para poder falar sobre isso, né? Então, uma, às Aham. vezes quando eu atendo alguém, a pessoa gosta muito, fica sai empolgada com a consulta e pergunta assim, quando é que eu volto? Antigamente eu respondia não tão cedo. Eu tomei um esporro por falar isso, né? Tipo assim, puta, isso é grosseiro, né, Marcelo? Porque às vezes a pessoa pode precisar, mas ela pode até ficar meio constrangida de te procurar porque você mandou essa. E de fato, algumas pessoas já se ligavam assim, puxa, já tem um mês e meio, né? Um mês e 4 dias, será que eu já posso ir? Ah, se precisa, bem. Então, é isso, né? Mas por que eu sempre falava dessa coisa de não tão cedo? É para não fazer do oráculo uma muleta. Então, eu preciso experimentar aquilo que o oráculo falou para mim. Eu preciso digerir essa informação, ver como é que as coisas estão funcionando para mim, porque senão eu fico só me alimentando de previsões e eu, de fato, nem percebo o que está acontecendo. Eu não me ligo que aquilo ali está querendo me dizer alguma coisa. Eu só vou norteando se vai ficar, se não vai ficar, se gosta, se não gosta, se vai dar certo, se não vai dar. E aí não adianta nada. Então, esse é um ponto. A outra coisa, né, quando a pessoa fica jogando 1000 vezes, é porque ela não está procurando a resposta, ela está procurando aquilo que ela quer ouvir. Essa diferença é fundamental. Você quer uma resposta ou você quer ouvir aquilo que vai te agradar? No final de semana passada, eu fiz aqui um workshop online, né? Agora tudo é online, né? Então eu fiz um workshop online sobre arcanos maiores. E aí calhou que a pergunta de quase todo mundo tinha uma pergunta sobre sofrência, né? Então, seja por causa da quarentena, ou seja porque a relação já está meio esquisita, não tem muita clareza, enfim. E aí, nenhum jogo estava bom. Então, assim, todos falavam de novo, olha o que você está fazendo, aquela coisa toda, né, nesse sentido. E aí, uma das alunas falou assim, puta, que jogo merda, né? E, obviamente, né, tem um contexto para ela falar isso, né? Porque o jogo foi tipo, cara, foge para as montanhas, né? E quando ela falou que jogo merda, não era a resposta que eu queria, né? Eu entendi o que ela tá falando. Eu falei assim, cara, você Sim. pode pensar duas coisas, né? Ou você pode pensar, nossa, que jogo merda, ou nossa, né? Que merda eu tô vivendo, porque é isso, o jogo tá repetindo a realidade, né? Assim, então eu tô alimentando uma relação que ela não é saudável, seja por motivo que for, né? Eu tenho essa pessoa que eu tô lá meio que de quatro por ele, mas ele não tá meio tirando onda, ou sei lá, essa pessoa é tóxica, ou eu não sinto mais ter um fluxo de amor ali, então a gente meio que se acostumou a estar junto, mas às vezes a pessoa é nova, né? Mesmo velha, né? Mas às vezes a pessoa está nova e tipo assim, por que eu estou me submetendo a ficar uma vida assim tão, né? Então, nem sempre a gente ouve aquilo que a gente gostaria. Teve uma cliente que falou uma vez, né? Eu odiei o jogo, mas foi ótimo. É isso, né? Assim, não falou nada do que eu esperava, tomei voadora para tudo quanto é lado, e ainda assim, puta, que bom que eu agora a ficha caiu. Que bom que agora eu tenho clareza, né? Então, é bom que a gente faça o tarô meio no esquema, em caso de emergência, quebra o vidro. Então, assim, agora eu realmente preciso. Aí você vai lá, quebra o vidro, procura alguém da sua confiança, alguém com quem você possa conversar, alguém que você sinta que tem essa abertura e a pessoa tem um vocabulário, né? Então, nesse sentido como é que eu acolho você nesse momento? Então, quando eu estou atendendo alguém, eu estou 100% ali focado naquela consulta, eu tenho zero julgamento, então a pessoa pode falar qualquer coisa absurda, a gente vai tentar, então tá. Então,
que as cartas estão dizendo para você neste momento, né? Qual é o melhor caminho a seguir a partir dessa percepção. E é isso, né? E aí você vai digerir aquilo, você vai trazer alguma coisa para a sua vida e você vai perceber que a vida vai mudar. Ah, mas eu não quero seguir nada do que o tarot falou. Também é uma opção. Sim, sim. Eu tenho uma cliente muito engraçada, uma pessoa extremamente querida para mim, e que ela estava na sofrência, também na questão de relacionamento. E ela é gay também, né? Eu falo assim, também, outra história, né? Gay também não porque eu seja gay, né? Mas que ela também, contei duas histórias de gay, né? Então ela estava lá com a história e ela estava num emprego novo e estava começando a ficar meio encantadinha por uma funcionária. Eu falei assim, cara, o jogo estava... Para mim já seria uma lógica, né? Mas eu nunca sigo a minha lógica, sigo o que as cartas falam, né? Então assim, olha só, não é momento de você se envolver com alguém do seu trabalho, porque você tem muito desafio pela frente e se sair essa percepção de que você está cantando alguém, está flertando alguém, ou seja lá o que for, isso pode se transformar em um problema que você não precisa nesse momento. Ela assim, ah, então tá legal. E aí, sei lá, tipo, 4 dias depois eu acordo e aí tem uma foto dela, ela tinha ido fazer correr na praia, sei lá o quê, com a menina, que ainda não era namorada, não era nada, ela tinha uma foto, tipo, ela e a mulher, né? E do tipo assim, puta, tá difícil, viu? E eu falei assim, cara, é com você. Ela meio tipo, me dá uma bênção, né? Eu falei assim, cara, não sou eu que dou a bênção. Falou, assim, não vai, né? E ela segurou a onda, né? Tipo assim, tá, entendi, não vou fazer isso. Que é o que eu quero e o que eu deveria fazer. Ela poderia chutar o balde, Sim. assim, ah, não interessa, eu tô aqui, tô numa outra cidade, tô me sentindo super sozinha, tô precisando ter uma fé, preciso ter alguém que me toque, que me beije, né? Que saia comigo. Tá, poderia, mas será o melhor? Mas se for fazer, faça, mas também arque com as consequências disso. É tão simples quanto Exatamente. isso. Eu acho que é olhar exatamente o tarô por esse lugar, né? Por esse conselho, né? Sim, Tipo que é um grande conselheiro, né? E não levar talvez a ferro e fogo, mas também entender por que apareceu esse sinal? Por que está aparecendo isso para mim? Dar uma refletida, não necessariamente se engessar, mas também não descartar pela questão do ego, pela questão da vontade, traz e do desejo, recebe, né? né? Ver como é que é isso. Eu gosto muito de Exatamente. repetir, né? Que assim, quando você tem o conceito original de oráculo, as pessoas iam para determinados lugares onde eles acreditavam que era a residência dos deuses, né? Então, eu vou para aquele templo, eu acendo uma pira, eu faço orações, eu jogo algumas ervas aromáticas e os deuses se revelam e falam comigo, né? Olha, plante milho esse ano, porque essa temporada vai ser a temporada do milho. Vai lá nessa que eu estou te dando esse conselho bom. Ou mude de cidade, ou tome cuidado com a praga, ou enfim, ó, temos ameaças de uma outra civilização, outra tribo que vai invadir. Era isso. Quando a gente pensa hoje, conversar com as cartas, que deuses são esses? Onde é que eles estão? Estão dentro da gente. São os nossos deuses, né? É a nossa sabedoria interna. Então, não importa se você é devoto de Jesus, Maria e José, se você é devoto de Shiva, Parvati, Ganesha, se você está ligado a Ogum, Yansan e Oxum, não importa os deuses que você nomeia, está falando desses deuses internos, né? A sua sabedoria interna, a melhor versão de você mesmo. Então, como eu não consigo fazer isso de maneira clara, a gente até consegue fazer isso se tem uma prática de meditação, se a gente se abre para isso, não sei o quê, mas ok, eu não faço. Então, eu tenho um momento que eu recorro ao oráculo. E a gente precisa recorrer ao oráculo como no passado alguém ia no templo, né? Então, vou tomar um banho, vou me preparar para poder ir ao templo. Quando eu me coloco na frente de alguém para jogar carta, eu preciso estar nessa consciência de que eu estou conversando com algo sagrado. É por isso que sou contra essa coisa de assim, vamos abrir tarô aqui no botequinho, né, bebendo, não sei o que tudo mais. Eu não acho legal. Não sei que tipo de energia você está traindo ali. Quando eu faço isso na minha casa, ou quando é num local que assim, olha, então tá, então vamos aqui, vamos incensar, vamos preparar, vamos... Se concentra, né? Bora aí, esse momento, a tua energia. Então, estão prontos, né? Eu, antes de atender alguém, eu me preparo para isso, né? Faço as minhas orações, né? Tipo,
mestres e mentores, protetores e aliados, né? Coloque as palavras certas na minha boca, que eu possa, nesse momento, dizer para a Thaís aquilo que a Thaís precisa ouvir. E é isso, né? Então, a gente começa a tarô muito aprendendo o significado das cartas, né? Qual é o atributo do mundo, qual é o atributo da roda. Mas quando você vai se desenvolvendo nesse lugar e você abre o jogo para alguém, em algum momento você sai daquela linha, porque era a minha briga no primeiro momento, né? E o cabeção, assim, tipo assim, o que está passando pela minha cabeça agora não tem a ver com o que eu estou vendo na carta, né? Pelo protocolo, essas cartas querem dizer isso. Mas por que está vindo isso na minha cabeça? Então, no começo, eu relutava, e às vezes o cliente falava exatamente o que eu tinha pensado, eu tipo, putz, deixei de marcar um ponto. Aos poucos eu fui meio tipo, puta, vamos arriscar? Aí falava e a pessoa, não, é isso mesmo. E hoje, eu digo que é a boca que fala. Então, eu abro, e aí, jogando tabuleiro, né? Coloco monto a mesa com 22 cartas, né? 22 casas, né? 2 cartas por casa. Eu começo por qualquer lugar que me inspira naquele momento. Então, às vezes é pela figura da corte que a pessoa tirou no primeiro momento, às vezes é pela carta do louco, pela casa do louco, né, que é o tradicional, às vezes eu olho para o centro do jogo e falo assim, o que chamou o meu olhar nesse momento? E dali sai contando uma história. Às vezes, só pelo arcano da corte que a pessoa tirou para se identificar, eu fico lá, tipo, 5, 10 minutos falando, o jogo não começou. Quer dizer, o jogo não começou, né? Porque eu não estou lendo o tabuleiro, estou lendo uma carta apenas, né? Mas só de falar dessa carta, assim, como é que você está lidando com a vida nesse momento? E a pessoa, putz, é isso mesmo. Aí quando você olha esse arcano, você sabe quais são as qualidades desse arcano e quais são as suas deficiências. E aí você, putz, olha só esse lugar. Por que você está caindo nesse lugar? Por que você tem esse medo? Ou por que você está sendo tão precipitado? Marcelo, só teve uma pergunta que perguntou aqui qual o nome do livro, de quem era o livro que você falou, a materialidade da espiritualidade. Se você puder escrever, tem aí a opção para você escrever e aí você põe aí para a pessoa conseguir saber. Eu vou olhar aqui direitinho para não passar errado, mas Tá. Mas a história toda é essa, né? Então a gente está nesse processo de crescimento e o tarô pode ser uma grande ferramenta. Então o que eu falo sempre é, sei lá, você pega o fogo e esse fogo ele pode ser extremamente útil ou pode ser um desastre, né? Pode devastar uma floresta. Então quando você pega qualquer ferramenta, inclusive o tarô, você pode ser alguma coisa que realmente salva as pessoas, que traz luz, né? Eu falo sobre tarô como alguma coisa que mostra os seus pontos cegos. E às vezes é isso que a gente precisa. Sim. E, Teve uma e aí você pergunta pode aqui da observar, né? Denise. Desculpa. Quando eu pego alguém aqui. Desculpe, fala. Não, é que tem uma outra pergunta aqui que a Denise fez, que é: algum tarólogo previu a pandemia? O tarô poderia ter essa função? Eu tenho questões associadas a previsões mundiais. Então, uma coisa é eu estar falando com você, saber o que você tem como demanda e como é que eu posso te ajudar. Quando eu falo de como é que vai ser, assim, como é que vai ser o governo do Brasil, ou como vai. São tantos fatores, assim, você mal consegue administrar a sua vida. Porque não é só o que você quer, né? O que você quer, o que a sua mulher quer, o que o seu patrão quer, o que o seu filho quer. Então, assim, você tem que navegar nessas coisas. Quando eu falo sobre pandemia ou qualquer coisa política ou econômica, tem variáveis que estão além de qualquer controle. E aí o tarô vai te servir para quê? Só para entretenimento? Ah, então vamos encontrar a cura em agosto, em novembro, a gente vai continuar quarentenado até o ano que vem. Eu não me coloco muito nesse lugar, não. Alguns alunos meus chegaram a fazer jogos com isso, e através desses jogos a gente parou para interpretar, mas interpretou do tipo, ok, tendo em vista essa pergunta e essas cartas, o que eu extraio de informação? Mas eu vou considerar que assim, é um destino talhado em pedra? Não, porque a gente não sabe, né? Em qualquer momento alguém decreta, tá liberado, vamos sair, e as pessoas saem. O ideal certo era manter, mas não mantive. Então, enfim, deixa eu só escrever aqui.
Bom, que aí o nome do cara já é tibetano. Aí o corretor responde, gente, não é Chogyam, é Choram. Não, não é Choram, corretor. Me deixa quieto aqui. Deixa eu escrever, é difícil. E aí depois tem mais uma pergunta também. Quando você terminar aí pra Pronto, gente. publiquei o nome do livro e nome do autor. Beleza. Aí procura na Show. Amazon. R$39,20 aqui na Amazon. Ah, bom preço, bom preço. Uma outra pessoa perguntou: você acha que essa inspiração vem muito da sua intuição e do que está sentindo de acordo com a energia do consulente? Né, que estava falando sobre o seu tipo de leitura e como é que você Sim. transcorre aí na sua leitura. Eu acho que essa pergunta parece ser nesse sentido, né? Dessa inspiração vir da sua intuição do que você está sentindo de acordo com a energia do consulente que está na sua frente. Eu parto de alguns princípios, né? E aí eu vou falar muito de uma sensação pessoal. Então, assim, cada Uhum. um de nós tem um staff, tem uma equipe espiritual. Então, quando você resolve que você vai procurar um tarólogo, um astrólogo, um runólogo, alguém que trabalha com o Lenormand, né? Que o Lenormand é o baralho cigano, né? Se você está seguindo o fluxo, é porque talvez você esteja procurando na hora certa. Então, às vezes tem cliente que quer marcar comigo, sempre tem algum impedimento. Puta, marquei, mas puta, surgiu uma reunião. Aí a gente vai conseguir conversar, sei lá, 15, 20 dias depois. No dia que a gente conversa, puta, já aconteceu tanta coisa da primeira vez que ele pensou em marcar a consulta, até a data que a consulta de fato aconteceu. Ele disse, puta, que bom que a gente só conseguiu falar agora. E às vezes é isso, né? Então, eu acredito que a gente vai no lugar certo. Então, é até bom a gente não ficar gastando idas a tarólogos e tudo mais, como quem está indo na feira. Né? Então, faz isso de fato quando você. Puta, agora seria um bom momento para conversar com alguém. E aí, quando você conversa com esse alguém, quando você vai para conversar com esse alguém, é como se os seus mestres e mentores dissessem assim: puta, o que eu vou falar com essa outra pessoa? Então, é como se os mentores do cliente que fazem com que aquelas cartas saiam. E aí depende de mim ter a habilidade de entender aquele alfabeto. Então, sei lá, se o cara vai falar, se coloca um texto na minha frente em sânscrito, eu vou navegar aqui, né? Tipo, eu vou boiar, na verdade, né? Nem navegar, tipo, eu não sei sânscrito, mas se coloca no meu idioma, eu sei. E aí eu tenho os meus mestres e mentores que vão, de repente, me inspirar para que eu possa ir além daquelas palavras. Né? Então, a frase que está escrita ali na minha mesa é vovô viu a uva. Beleza, vovô viu a uva é uma coisa só. Mas eu posso, de repente, com a minha inspiração, saber que, puta, mas uva tem tal atributo. Né? O que é vovô? Vovô é maturidade, é o conhecimento. Então, é eu chegar no lugar. Eu acabei de inventar essa história agora, né? Enfim. Mas é isso, né? Então, eu saio daquela base comum e eu expando, né? Então, é um carocinho só que, de repente, cresce e eu consigo ver várias coisas numa única lâmina. Né? Então as pessoas falam assim, uma carta de tarô pode ter trocentos atributos. Qual atributo você vai pegar naquele momento? E aí tem essa minha equipe que vai dizer assim, nossa, de tudo isso que a roda representa, pega esse ponto aqui. Aí pega mais esse ponto aqui da carta do carro. Pinça lá. Aí pega mais esse ponto aqui da carta da lua. E aí você vai construindo uma história dentro do repertório, que cada arcano oferece, você vai construindo as partes que se conversam e criam um enredo que é próprio daquele momento. Eu tiro 4 cartas para você e falo uma coisa, se eu tirar 4 cartas para Joana, eu posso falar outra coisa completamente diferente. Por quê? Porque os momentos foram diferentes e as pessoas efetivamente são diferentes. Então, não é o mesmo aconselhamento. Então, tem um lugar aí que passa pela técnica e tem um lugar que passa pela inspiração, pela intuição, enfim, são duas coisas conjugadas. Então, eu não concordo muito com essa pessoa que diz, eu sou médio de berço e eu só leio eu olho para as cartas e falo o que me tem na cabeça. Algumas pessoas fazem isso, mas eu acho que quando você faz isso, simplesmente você já saca, né? Eu olho e, putz, né? Mas não é assim, tipo, eu não vou aprender tarô porque a minha cigana fala. Provavelmente não, né? Então, eu preciso ter um repertório
E a partir desse repertório, eu abro um canal para minha intuição. Uma vez eu conversei com um médium, ele estava incorporado, e ele falou, o espírito que estava ali, né, falou assim, eu preciso que o meu médium estude, porque era até alguém, lá sei, vamos falar que seja conselho sobre ervas, né? Então eu preciso que o meu médium estude sobre ervas, porque a partir do conhecimento dele, eu posso pegar e passar isso para frente, porque não pode o médium simplesmente começar a falar sei lá, nanotecnologia, se o médium não sabe lufas disso, né? Eu preciso ter um vocabulário ali para poder trabalhar. Então, a partir daquilo que eu aprendo do tarô, meus mestres, mentores, aliados espirituais me utilizam como canal para fazer aquilo que precisa ser feito. Beleza. Bom, a gente tem 10 minutos aí para encerrar, né? E para a gente também não encerrar de uma maneira brusca, do nada, o Instagram fechar a gente, acho que seria legal a gente já ir encerrando. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que é uma coisa muito pessoal, assim, mas a pessoa perguntou: boa noite, tem uma causa na justiça e parece que está amarrada. Será que você pode me dar uma ajuda ou conselho? Eu acho que enfim, a pessoa, não sei se ela entrou já, mas é aquele lugar, né? A gente estava discutindo aí já anteriormente. Se quiser falar alguma coisa, né, sobre, para a gente depois... a Bárbara, isso. Te devendo com relação a isso. Como um conselho, né? Que é um conselho de uma carta só, né? Tipo assim, o que é melhor para a Bárbara fazer nesse momento? Né? Então, sabe aqui a carta do carro. Então, tipo, avança, progrida, encare o desafio, não desista. Os judeus estão passando nesse momento sobre do Pessah, que é a saída dos judeus do Egito, até Shavuot, que é quando Deus oferece a Torá no alto do Sinai. Existe um período de 49 dias chamado Contagem do Homer. Então, essa Contagem do Homer, a gente trabalha cada semana com uma sefirá da Árvore da Vida. E essa sefirá da Árvore da Vida, a gente estuda ao longo da semana como se tivesse uma Árvore da Vida dentro da Árvore da Vida. Então, são combinações. Nós estamos na semana de Netzah. Netzah fala sobre vitória, sobre perseverança. Então, o que é perseverança? Se eu tenho um objetivo, eu devo insistir nesse objetivo. Se esse determinado caminho não me atende, não está trazendo a resposta, eu olho e procuro se eu tenho um outro caminho para chegar no mesmo resultado. Então, se você está lutando por justiça, por qualquer coisa que valha, né? Persevere, carro. Insista. Não desista. E se está difícil, procure quais são os outros caminhos que você tem para chegar num resultado que seja bacana. Porque se a justiça estiver do seu lado, né, a justiça maior estiver do seu lado, você há de ter a tua resposta, o teu resultado favorável. Ok? Obrigado, Marcelo, pela resposta aí. Fechar, né? Então, para quem não conhece, tem o Zéfiros Tarô. O Zéfiros Tarô está aqui no Instagram, tem o site zefirostarô.com.br. Você me encontra também lá no Facebook com Zéfiros Tarô. Então, tá tudo isso. Além dos atendimentos, eu tenho cursos e workshops, né? Então, os cursos, eles variam conforme o módulo, né? Então, Arcanos Maiores tem 16 aulas, Cartas Numeradas tem 12, Figuras da Corte tem 10. Então, são cursos extensivos. Fora isso, tem os workshops de 8 horas. Então, os workshops que eu fazia presenciais, né? Aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Aroche, que agora está online. Então, tem a vantagem que qualquer pessoa de qualquer lugar pode estar conectada aqui, fazer um curso de final de semana e aprender um pouquinho sobre tarô. Esses cursos fecham o assunto? Você sai mega catedrático de tarô? Não. Esse curso, ele te dá habilidades para você começar a trabalhar com tarô, você conhecer as cartas, fazer jogo para outras pessoas. Agora, estude com o Marcelo, estude com o Giancarlo, estude com o Leonardo Chioda, estude com as pessoas que são boas no tarô, ouça de cada uma delas e dos livros que você vai acessar, livros em inglês, livros em português, livros em espanhol, e vai construindo o seu próprio diálogo. Então, não tem nenhum professor completo, não tem nenhum livro completo, nada. Então, depende do seu empenho de fazer também a construção desse corpo de conhecimento. Para quem quiser, perfeito, Marcelo. Ver a agenda e a gente sai conversando. Não existe nenhum professor perfeito, mas o Marcelo é uma pessoa excelente, e eu digo de cadeira, porque eu fiz vários cursos com ele foi um professor que me solidificou. Eu super indico, quem quiser, busca lá os Zéfiros.
Vá fazer consulta, vá fazer curso. Ele é uma pessoa muito instruída, muito séria e que eu tenho uma visão muito mais ampla do tarô, como a gente viu aqui hoje, um pouquinho, conversando com ele. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Gente, obrigado para todo mundo que viu, para todo mundo que participou. Até uma próxima. A gente pode pensar em outros encontros, né, Marcelo? Para quem gostou, manda seus feedbacks. Estamos aí, tá bom? Obrigado, Marcelo, mais uma vez, gente. Tá? Boa noite, gente. Tchau, tchau.